correria, essas suas andanças aí para buscar o voto. Inclusive, Mato Grosso é gigante e não é fácil você começar uma campanha já nos 45 do segundo tempo. E também recebo a presença da nossa amiga Paula Boaventura, que é a presidente do Democracia Cristã aqui no estado, né? Eu já, inclusive, começo aqui cumprimentando a minha parceira aqui na bancada hoje, a nossa cientista política, Cristiane Fonseca. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Paula. Satisfação reencontrá-la. Boa tarde, senador Galvão, que está nessa correria aí, nessa pré-campanha, né? Porque agora são pré-candidatos, né? E toda a homologação passa pelo ano que vem. Então, estamos aqui, né, para fazer esse debate, esse diálogo com vocês. E para vocês, ouvintes, também nos aguarde, que a gente tem muitas novidades. Minha amiga Paula Boaventura, mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, rádio, ouvinte aí, Cuiabana FM. Baixada Cuiabana, nossa gente, né, nosso povo, né, Adilson? É uma grande alegria estar aqui com a Adilson Costa, pessoa que tem uma minha admiração, respeito, e reencontrar a Cris, né, carinhosamente conhecida. Já tivemos empreitadas aqui políticas aqui na Baixada Cuiabana. Então é uma satisfação enorme e agradeço a oportunidade. Maravilha. Nosso pré-candidato, senador Coragem, Antônio Galvão, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Cristiane Fonseca. Com certeza, boa tarde a todos que estão lá do outro lado, que eles são a parte importante. Acho que é nós aqui levar esse recado para eles sem ter ninguém do outro lado, né, Adilson? Com certeza, eles são o final onde nós temos que levar essa mensagem. Então, obrigado a quem está nos acompanhando. Vai nos acompanhar também, vai assistir posteriormente, com certeza. A Rádio Cuiabana aqui, a FM 106, mais uma vez, dando essa oportunidade da gente poder vir e dar o recado, assim, vamos dizer, e o porquê é que a gente está nessa pré-candidatura também ao Senado. E eu acho que o programa que vocês colocaram, Visão do Poder, eu acho que é, bem dizer, destinado realmente, porque nós estamos aí enfrentando pessoas que estão usando de um poder que, na verdade, a Constituição não lhe dá de direito, mas, infelizmente, estão exercendo sem ter respaldo jurídico. Tá certo. Eu, inclusive, começo já lhe perguntando sobre isso. Nós estamos acompanhando aí, Cristiane, desde sábado o STF já, né, pegou ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, está na Polícia Federal. Hoje foi a vez do coronel Heleno, do general Heleno, e também lá do outro general, Paulo Sérgio. Uma coisa inédita que nunca aconteceu, de um general 5 estrelas ser detido, levado, né, para a sede da polícia, do Exército Brasileiro, e agora começa, de fato, de direito, cumprir as penas aí. O que está acontecendo com essa questão jurídica, no seu ponto de vista? Você falou agora há pouco que hoje se inverte os papéis, a coisa está tão, mudada que no jargão popular o poste mija no cachorro, quer dizer, hoje em dia está tudo invertido. Ou a massa está pregando, diz que o pedreiro na parede, né? O que você vê nisso aí, Galvão? Olha, é muito difícil dizer, porque teria solução para o problema. O problema é que a gente já está aqui, dizer já na outra eleição passada, quando a gente também disputou que isso estava começando, essa confusão toda, é justamente o que a gente tem colocado e vai colocar, e é o que a sociedade está falando. A covardia de um poder, que existe o poder de ter silenciado isso, de ter colocado isso na linha, as instituições, e não o colocou. Ou seja, o nosso Senado Federal. Ele tem a prerrogativa de apoiar qualquer um daqueles nomes que foram lá para dentro da Suprema Corte, onde está vindo o abuso hoje do poder, que não é constitucional, o poder que está sendo exercido, como tem o poder do Senado, a covardia da grande maioria dos nossos senadores. Nós não podemos falar que são todos, não, porque nós temos aí um grupo aí, acredito que talvez dos 81 você consiga até tirar uns 20, não sei se ele vai dar, que aceitaria fazer uma cassação de ministros hoje da nossa Suprema Corte ou do próprio STJ, que eles têm o poder por não ter deixado usarem hoje uma prerrogativa que não é constitucional. E está mais do que comprovado que esses processos, todos eles, todos, de 8 de janeiro, que envolveu todo mundo, ou de atos antidemocráticos, ou das próprias fake news, você sabe que não tem amparo legal, mas estão sendo julgados por o quê? Por criação, dizer, de fake news realmente por eles, pelo próprio PGR nossa, querendo fazer as alegações de crime que houve
em crime que não houve. Aonde que está realmente esses crimes que eles foram acusados? Onde é que está a comprovação? Então, na verdade, o problema todo está no nosso Senado Federal, não é Congresso de um modo geral. Lógico, os deputados poderiam apoiar, como temos aí a própria anistia geral e restrita, que está na Câmara dos Deputados, já foi falado, já foi combinado, já foi feito tudo. E aonde que está? Então também tem a culpa, mas o principal culpado justamente é o Senado Federal, que não está exercendo a função que lhe cabe pela nossa Constituição. Você acha que agora o Senado acordou, ou pelo menos o pessoal ali está vendo que está tendo esse abuso por parte do STF? Não, acordado eles já estão, e faz muito tempo, porque tem ali dentro, não tem nenhum leso, ali tem bastante ligeiro lá dentro. O problema é que estão comprometidos, e a grande maioria está comprometido por corrupção. E a corrupção, a grande maioria delas, advindo das emendas parlamentares. Das emendas, que tudo que a Polícia Federal bate em prefeitura, no Estado, aonde vai, tem denúncia de superfaturamento de obras, de desvio de recursos das emendas. Das emendas. Então, é muito simples você dizer que quando o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, assumiu a Câmara Federal no início do ano, nós tínhamos lá centenas, lá milhares de presos políticos, com gente com tornozeleira, e de repente passou-se um pouco período, num jantar com alguém da Suprema Corte, e no outro dia disse que não havia mais preso político e ninguém foi liberado. Mas na sequência saiu as notícias todas lá do município, que a família deles administra há muitos anos, mãe presa, acho que pai preso, avô preso e coisa e outra por desvio de recursos da onde das emendas parlamentares. E nós temos aqui muitos deputados, senadores, que se vangloriam de emenda. E sabe-se que as emendas hoje, a grande maioria tem concentração de corrupção. Quando você vê aquela obra lá no município, que os prefeitos ficam todos refém desse sistema, são refém desse sistema, aí você vê um asfalto tão porcaria feito dentro do teu município, com custo imenso. O que é aquilo se você não deixa de usar o dinheiro que veio para fazer uma obra boa e você acaba fazendo uma porcaria de uma obra? Porque aonde a Polícia Federal bate, ela vem sempre com a mesma história, desvio de recursos das emendas. E eu não vejo nenhum desses senadores, eu não vejo nenhum desses deputados federais, que são os grandes puxadores de emenda, falar que nós temos que achar um modelo diferente, uma forma diferente de fazer com que esse recurso chegue na mão do prefeito, sem ele virar refém depois político, do deputado ou do senador, porque ele vira refém. Eu trouxe dinheiro para o teu município, você tem que me ajudar, você tem que me apoiar. E sabemos que no meio disso, isso já tem dezenas de anos que eu sei, hoje eu estou com 68 anos, já desde os meus 15, 16 anos, a gente sempre viu que tem retorno para a grande maioria do deputado, que tem retorno para a grande maioria do senador, em cima dessas emendas. Por isso que a grande maioria não quer mudar o sistema e torna um refém, inclusive até o próprio presidente da República torna um refém, porque nós só votamos para você se você liberar dinheiro para emenda para nós. Então a verdade é essa, Adilson, não tem como você mudar. O deputado, o senador que não queira mudar o sistema de fazer chegar o dinheiro ao município para não tornar o prefeito refém, para depois ter desvio de recursos, tem que ser mudado. É porque esse cara participa, assim, do bolo. Ele participa do bolo. Quem são? É só a Polícia Federal bater que descobre todos eles. Não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Mais uma vez, boa tarde, senador. Paula, ratifico, importante a gente ter mulher nesses espaços de decisão, né? Então, muito bom que você esteja aqui conosco. Senador, eu quero voltar depois na questão do STF, mas antes eu quero falar sobre algo que acho que assim deu uma paralisada no Brasil no sábado, né? Que foi aí a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E assim, mais no sentido de uma análise que eu vou pedir agora para o senhor. Porque Jair Bolsonaro, ele é considerado uma referência da direita, tanto no Brasil como aqui em Mato Grosso, né? Quando nós falamos do bolsonarismo, o estado de Mato Grosso, o Centro-Oeste, é protagonista nesse espectro político. Então, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, nas eleições de 2026, nós não teremos Bolsonaro, né, candidato, haja vista que ele está inelegível pelas condições agora da condenação e respectiva prisão.
Então, quem o senhor acha que agora vai nortear a direita no Brasil? Quem que o senhor entende que tem recall para realmente dar esse segmento do espectro bolsonarista, que tem aí uma direita raiz, né, que perpassa o nosso país? E aí eu já apontaria para o senhor alguns nomes que vêm tentando capitalizar esse espólio, né? A Michele Bolsonaro, no caso que é a esposa, né, do ex-presidente. Nós temos o Tarcísio de São Paulo, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Caiado, né? Então, como que o senhor vê esses nomes e como que o senhor vê esse norte da direita daqui em diante? Bom, eu te falar a verdade, quando você falou em direita, eu lembro de pessoas honestas e pessoas sérias. Porque, na verdade, direita ou esquerda, a grande maioria é conveniência. Ali não existe, vamos dizer, essa direita ou esquerda. Foi ser criado uma situação aí, dizer, colocado, tratado para quem quer um socialismo, para quem quer um comunismo, que seriam pessoas de esquerda. E eu não sei quem que quer isso, porque no mundo se testou em muitos países, como tem outros vários países hoje que estão nessa modalidade, dizer, de esquerda, ou dizer de socialismo. Eu não vejo a população bem, não vejo nesses governos bem. Eu vejo atrocidades que a todo momento saem. Vocês vejam que a própria Coreia do Norte está circulando agora, que um casal diz que estaria ostentando porque conseguiu ganhar um pouquinho de dinheiro lá dentro, e inclusive trabalhando com bicicleta, peça de bicicleta. Imagine qual é que seria o tamanho desse direito na Coreia do Norte. Ou simplesmente o presidente mandou fuzilar em praça pública o casal. Tem lógica uma situação dessa? Então, quem quer ou queira tratar a esquerda ou queira outro regime, tem Cuba, tem a Venezuela, tem a Coreia do Norte, inclusive a própria África tem vários países que estão atrocitando, tem a Nicarágua, para ir lá. Então, na verdade, quando falamos em direita, nós falamos em pessoas que querem um país decente, que queiram as coisas em dia, queiram uma justiça que funcione, que as nossas instituições realmente usem a prerrogativa do que a lei dá direito a eles. E não fazer a prerrogativa, igual nós estamos vendo hoje, principalmente na nossa Suprema Corte, utilizando simplesmente da forma com que queiram. Onde que está o devido processo legal para qualquer uma dessas pessoas? Quem pode ser julgado direto dentro da Suprema Corte? De todos que estavam ali, era só o Ramagem, que era deputado federal, nem Bolsonaro, nem general Heleno, nem ninguém. Como que ele levou direto? Porque eu tomei uma decisão. Então não existe essa prerrogativa, e falo aqui que quando fala direita, são pessoas sérias, honestas, que querem um país que desenvolva e que as pessoas realmente vivam. Quanto à questão do candidato que possa vir, nós continuamos insistindo, sim, com o Bolsonaro. Nós temos aí muita coisa que pode acontecer, essa anistia pode ser votada, independente se houve ou não houve essa condenação apressada, que igual fizeram, se eu não estou enganado, acho que foi hoje ainda essa decisão, né? A Dilson me corrige, ontem à noite. Você veja o absurdo, o ridículo de fazer uma coisa dessa. Onde que tem amparo legal dessa decisão tomada? Então, se vier anistia ampla, geral e restrita, não interessa essa segunda condenação ou afirmação da condenação feita hoje pela primeira turma. A gente insiste, sim, com o nome de Jair Messias Bolsonaro, numa sequência que nós vimos aqui, o próprio filho dele, Eduardo. A gente conhece o Eduardo, tivemos por várias vezes com o Eduardo, sempre que a gente ligou para ele, conversou, quando a gente estava dentro da ProSoja Brasil, marcava com ele, sempre atendia a gente, ela tem uma índole bem semelhante com o pai dele. Agora, alguém vai ser o presidente do Brasil. Nós preferimos que fosse alguém justamente já ligado direto. A gente vai ficar no aguardo. Acredito que o Bolsonaro vai dar algum sinal de quem é que ele preferiria. Os nomes todos que você citou aí, eu pessoalmente conheço o melhor deles, é o Tarcísio, realmente. Desde quando ele já estava ainda no DENIT, que ele vinha, acompanhava a gente aqui no nosso estradeiro da ProSoja. Então a gente já fez amizade com ele. Depois, quando você fez aquela secretaria especial que ele esteve no governo Temer também, a gente sempre manteve contato com ele. Quando ministro também de infraestrutura, a gente estava com o presidente aqui da ProSoja Mato Grosso, depois da presidente da ProSoja Brasil. Então a gente teve muitas vezes com ele. É um nome bom, mas tem essa polêmica colocada com o Centrão. O Centrão está em todo lugar. O Centrão está em todo lugar, não adianta alguém dizer o mais esquerda ou mais direita. Hoje essa história de mais esquerda ou mais direita é conveniência. Depende das emendas que levaram e o desvio de dinheiro que fizeram, aí vem as votações. Como eu falei primeiro no Senado, estão tudo com o rabo preso. Estão tudo em rabo preso, por isso que não votam a cassação de um ministro lá dentro do Senado Federal. E aonde que estão com o rabo preso? Justamente porque as emendas, tem que mudar esse sistema de emenda. Agora, o nome que vier indicado, com certeza absoluta, a gente vai ter que apoiar. Vai ter que apoiar, não tem dúvida nenhuma. E não acredito também que a eleição saia ano que venha só o Lula do lado esquerdo, acredito que deva ter mais um ou dois candidatos, dizer que
usando aqui a expressão esquerda, como deve vir também 2 ou 3 nomes, centrão mais pela direita. E o que chegar na final, o que chegar lá para fazer o segundo turno, nós vamos ter que apoiar. Seja A, seja B ou seja C, seja qualquer um desses nomes que você falou, que com certeza absoluta será bem melhor do que esse que está aí querendo ir para a reeleição, ou qualquer outro que venha de partido aí dizer mais ligado com a esquerda, PSOL, o PV, PCdoB, o próprio PT que deve voltar aí. Então a gente dizer nome A, B ou C hoje é só do presidente Bolsonaro, porque se a anistia acontecer, Adilson, com certeza ele será anistiado junto e volta com os direitos políticos dele para ele poder disputar. Então a esperança é a última que morre. Então a gente torce que isso aconteça. Ok. Como é que você está avaliando esse cenário de 2026 aqui em Mato Grosso? Nós estamos vendo aí Jaime Campos correndo para um lado, o Hélito Fagundes, inclusive ontem teve uma reunião em Brasília do PL, a gente noticiou hoje cedo lá, inclusive pessoas do PL depois confirmaram e já bateram o martelo. O presidente nacional já falou, o candidato do PL no Mato Grosso é o Hélito Fagundes. Os descontentes que achem a saída, né? Acham o caminho. Achem um caminho. Então, muita coisa vai acontecer daqui para frente. E, por outro lado, tem o Piveta, né? Que a gente está acompanhando aí, né? Que tem o apoio do grupo do atual governador. E agora, ultimamente, foi lançado o nome da médica Natasha Lessarenko também, né? Isso para governo. Claro que, como a gente já falou, ainda tem muita coisa para acontecer, Paula, até lá, né, nas convenções, muita coisa pode mudar, mas hoje, esse cenário, eu e Cristiane sempre a gente analisa o cenário hoje, semana que vem o cenário muda totalmente radical. Política. Mas hoje, o pré-candidato senador Coragem, Antônio Galvão, como é que você está vendo isso aí? Se aparecer um nome novo, conceituado, e ele está aí já rodando, eu falo que eu acredito que ganha a eleição de qualquer um desses outros nomes aí. Nós acabamos de rodar o estado, uma região ainda que eu tinha 6 municípios que eu não conhecia. Fizemos aí, ficamos 11 dias percorrendo aqui, eu acho que é 14 municípios, não tem que contar tudo aí da região. Chamo de Baixo Araguaia, enfim, o norte aqui, nordeste do estado, e do Xingu ali, São José, Santa Cruz, Vila Rica. Eu sei que terminamos em Bom Jesus, passamos em Distrito, nos Baianos. Os 3 têm rejeição dos nomes que estão colocados hoje aí. E rejeição grande. Rejeição grande, uns é mais político, outros é por tratamento que os vereadores vêm para falar, não atende. Às vezes, como você fala, a gente fala no popular, grosseiro. Mas a turma, todo mundo não fala que é um ruim gestor. Então eu falo que se nós aparecer com uma terceira via, que a gente chama, eu não movemos, e nós temos esse nome já na mão, estamos aí trabalhando, aí, e você sabe disso, e não é mais segredo. Sim. E não é mais segredo, estamos aí com o Maurição da Estância Bahia. Eu ia falar esses 2 nomes, Maurição e o Balbinotti, talvez. O Balbinotti seria um nome também, mas está lá, teve seus problemas, está meio incomunicável, enfim, também seria um nome hoje que é aceito com certeza. Por conta que não participaram da política, o Balbinotti até hoje, tem uma empresa conceituada, é um nome bem conhecido. E o do Maurição, onde a gente fala, comenta aí, principalmente andamos naquela região, tudo bem que ele foi prefeito, foi vereador em Água Boa, você não ouve ninguém desabonar o nome dele. Mas como você falou, a política dinâmica, nós temos aí ainda um prazo razoável para candidatura, na verdade, acho que até o final de julho, quando vem as convenções, né? Uma coisa nesse sentido, nós vamos trabalhar assim para que o Maurição venha, encare essa situação. Ele não descartou para ninguém até hoje, tu não tem falado com ele, ele está analisando, ele está pensando, diz que até o final do ano ele toma uma decisão. Espero que seja desse ano, né? Que bom. Porque do ano que vem não adianta mais, se for no final, né? Então o Maurição aí, nós estamos aí falando com ele, é um nome fato muito... novo. Com quem você comenta, sim, da Estância Bahia, foi prefeito lá em Água Boa. Não existe desabonação, então não tem assim aquela rejeição que encontra os outros 3 nomes aí, Adilson. Tá certo. Eu vou chamar o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente vai voltar e também quero falar com a Paula que vai ter um evento, né, muito bacana do Democracia Cristã, agora no próximo dia, agora dia 27, depois da manhã. Sim. Né? Quinta-feira. Quinta-feira, daqui a pouquinho a Paula vai falar e tem mais perguntas aqui da nossa
colega cientista política Cristiane Fonseca. Eu vou faturar, já estou de volta, segura aí. Doutora Daniele, fonoaudióloga, especialista em audiologia aqui da Clínica Vida Nova. Estamos há 17 anos oferecendo o que tem de melhor em tecnologia auditiva para os nossos pacientes. Esse mês nós preparamos uma promoção super especial, onde o paciente vem, faz o teste e ele tem a oportunidade de parcelar sua prótese auditiva em até 24 vezes. Para agendar a sua consulta, você entra em contato pelo telefone 41 41 1767 ou celular 98 459 5756. Estamos localizados na rua Joaquim Moutinho, número 1260, Porto, Centro-Sul. Para acesso ao nosso Instagram, Vida Nova Clínica. No nosso site vidanovacentroauditivo.com.br você vai encontrar todas as informações. Esperamos por vocês! Você já conhece o sabor que é sucesso em Cuiabá? Então venha para o restaurante e lanchonete Sul Diner, na Avenida Tenente Coronel Duarte, número 1113, esquina com a Dom Bosco. O Sul Diner tem tudo para matar sua fome com muito mais sabor. Temos refeições por quilo ou, se preferir, aquele prato feito caprichado. E o nosso buffet é sensacional. Marmitex para retirar, com churrasco todos os dias, ambiente climatizado, atendimento que é nota 10 e o melhor, com aquele precinho que cabe no seu bolso. Ligue agora 65 30 23 8633 ou chame no WhatsApp 65 99976 0176. Somos o Espaço Juliana Ferreira e oferecemos uma abordagem única em estética e bem-estar integral. Beleza é muito mais do que aparência. É sobre ter autoestima, é sobre praticar o autocuidado, é sobre cultivar o amor próprio. Você precisa viver essa experiência. O Espaço Juliana Ferreira está localizado na Rua dos Girassóis, número 263. Você ainda não conhece o portal de notícias adilsoncosta.com? Acesse www.adilsoncosta.com e fique bem informado. Aqui a notícia tem início, meio e fim. Acesse www.adilsoncosta.com. Você quer que a sua marca seja vista, lembrada e reconhecida, certo? Então conte com quem entende do assunto. Aqui na Gráfica Print fazemos materiais gráficos como cadernos, folders e embalagens e também cuidamos da comunicação visual da sua marca, com fachadas, adesivos, banner e muito mais. Tudo com atenção aos detalhes e o resultado que você espera. Quer se destacar de verdade? Fale com a gente, 3617-7600. Gráfica Print, compromisso com a qualidade. De volta com o programa Adilson Costa. Olha, o bate-papo aqui tá rendendo, hein? Todas as terças-feiras você é o nosso convidado, dentro da programação aqui, o quadro, né, Visão do Poder. Como eu falei no início do programa, é o quadro criado aqui, porque a gente está trazendo as personalidades da nossa política local, falando, analisando, né? A Cristiane tem uma vasta experiência aí, no segmento político, né? É cientista política de formação, então a gente faz uma análise e, claro, traz aqui pessoas, né, que a gente tem acompanhado, estamos acompanhando aí, né, dentro do tabuleiro político, né? E como se diz, né, as peças estão sendo movimentadas e a gente aqui atento, fazendo análise e, claro, informando você do outro lado. Hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a Senado pelo Democracia Cristã, Antônio Galvão, que inclusive disputou
há 4 anos atrás, bateu aí a casa de 337 mil votos. Naquela eleição, Cristiane, tivesse 2 vagas, hoje ele era senador eleito, né? Foi pelo PTB, se não me engano, PTB. Né? PTB, né? E agora, voltando aí, colocando o nome, né, à disposição, e também aqui a presidente do Partido Democracia Cristã, a nossa amiga Paula Boaventura. Antes de, inclusive, a gente entrar no evento do partido, Paula, eu só queria perguntar para o Galvão, já formaliza a sua pergunta também. Galvão, a gente acompanhou aí há 15, 20 dias atrás essa situação aí que houve uma rusga do governador falando do filho do Bolsonaro, do Eduardo, que está nos Estados Unidos. E nisso ventilou-se o seu nome, né? Porque, tipo assim, a gente ouviu, acompanhou os bolsonaristas raiz, né? O pessoal ficou na bronca com a posição do governador. Então sentiu-se que o governador estava usando a ala bolsonarista para aglutinar votos. E saiu várias matérias, inclusive eu publiquei lá no meu portal de notícias, que isso, de certa forma, favoreceu o nome do Galvão, porque Galvão, desde lá atrás, bolsonarista, está correndo atrás, representa, inclusive, ali uma grande fatia do agro. Como é que você vê essa situação, ou como é que está o assédio, vamos dizer assim, depois desse episódio para cá, em torno do nome de Antônio Galvão? Bom, primeiramente, Adilson, a gente preocupa muito que quando você traz para um bolo, para o meio de uma história, às vezes filhos de quem está dentro de uma candidatura, que também alguém falou do filho do governador lá atrás na eleição de 22 e ele foi e processou as pessoas. Agora não sei de onde que ele se achou com o direito de falar do próprio filho do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Então acho que teria que ter um cuidado muito grande aí. Eu acho que ele foi muito infeliz nisso, sim. Acho que essas colocações dele, principalmente as palavras, as expressões que ele usou, para quem utiliza ou quem está hoje no maior cargo que possa ter dentro do estado do Mato Grosso, que é governador. E logicamente que isso revoltou muita gente, porque como eu falei aqui, para nós aqui o primeiro nome hoje que devia seguir como candidato a presidente do Brasil, voltar a ser, seria o Jair Messias Bolsonaro, que é o pai do Eduardo, e um segundo nome que eu vejo que tem uma característica muito parecida é o Eduardo. E o trabalho que o Eduardo foi fazer, que se ele tivesse o poder de você dizer dele, conseguir fazer uma taxação daquela, chegar lá, Trump, põe isso, põe aquilo, isso já era um óbvio da amizade que o próprio presidente dos Estados Unidos, graças a Deus que ele ganhou essa eleição lá, tirou aquele povo de esquerda, que a turma trata de esquerda, que estava lá, Biden e Companhia Limitada, e atribuía a ele uma culpa disso. Mas eu vejo mais outras palavras dentro disso tudo, que naquele momento parecia que a taxação ia acabar com o Brasil, não era? De repente, a semana passada, ele não falou em marolinha a taxação? Quer dizer, o que significa marolinha, que tem essa história da marolinha lá para trás também. Quer dizer que lá era uma gravidade muito grande, o cara era culpado, usou aquelas expressões daquelas palavras que não devia usar. Eu acho que deixou a inteligência dele longe daquele momento, acho que enraiveceu para dizer alguma coisa, que ele não merece aquilo, porque a gente conhece Eduardo pessoalmente, conhece ele, a índole do pai dele, só pelo fato dele ter ido, se fosse por conta do pai dele, injustiçado, do jeito que está aqui, já por si só mereceria isso. Esse trabalho, se é que ele tivesse aquele poder. Ele teve que sair do Brasil para não ser preso aqui, na mesma forma, inocente, sem dever nada, como tem tantos já presos hoje e tantos outros que querem prender. Então eu vejo essa situação, claro que favorece, muita gente ligou para a gente viu os comentários em grupo de WhatsApp, na rede social, não voto mais por ele, não voto mais não sei o quê, não voto mais não sei o quê, tem que pegar, é isso, aquilo. Então, gravações desse tipo, falas dele, que deixa aquela dúvida, que está andando em cima do muro sempre, um dia está de um lado quando convém, outro dia está do outro lado. Não é de hoje essas falas, né? Já são de bem antes até, inclusive, de ser governador. Então, o histórico da pessoa está por aí perdido. Aí nessa tal de internet, você está de Google por aí, você acha lá. Então, eu acho que isso, com certeza absoluta, ajuda a gente, não tenha dúvida nenhuma. Porque a minha vida está aí para pesquisar, para olharem. Vai no tio Google lá que ele consegue te dar bastante coisa da gente e tudo. A gente é polêmico, mas polêmico pelas coisas certas. Então eu não concordo com as palavras que ele usou, principalmente com o Eduardo, e defendemos o Eduardo, sim, arduamente, dentro do trabalho que ele vem fazendo, porque a única forma de nós salvar o Brasil, só quem não está querendo enxergar que nós estamos aqui indo, sim, para outro regime,
um regime socialista ou comunista, sei lá, qualquer um que saia do regime realmente democrático, não daquela democracia que é falo porque não respeita ela. Então, se você sair de um país onde você tem a liberdade econômica, você tem, dizer, a verdadeira democracia, você não tem outra que você possa ser usada, que você possa ter liberdade. Porque ninguém passa a ser dono de mais nada. E temos exemplos de eles e eles países do mundo, alguns na atualidade, outros que já passaram por isso e retornaram para trás, para a gente se espelhar. E o duro que não querem olhar. Parece que o Google não funciona para essas pessoas, para ver a história que aconteceu, a própria Europa Oriental, a parte norte, depois da Guerra Mundial que houve, e tudo o que aconteceu. Então o espelho está aí, só não vê quem não quer. Cristiano? Senador, vou puxar aqui essa questão do Mauro, né? O Mauro, ele tem liderado a política hoje aqui em Mato Grosso, ele tem um forte apoio do agro também, inclusive sinalização, né, de protagonistas do agro aqui em Mato Grosso em relação à candidatura dele. E o senhor hoje é um candidato que eu acho que a gente não tem dúvidas nenhuma, é do espectro da direita, vai representar a direita aqui em Mato Grosso. A gente tem ouvido, a priori, né, que o nome que estaria sendo consolidado hoje por Bolsonaro, inclusive por uma fala do Ananias, do Medeiros como sendo aí seu candidato ao Senado, mas segue aberto aí esse outro nome. Então eu pergunto para o senhor, diante dessa motivação já que teve em relação ao Eduardo, diante desse fato ainda de Bolsonaro precisar sinalizar a uma outra vaga ao Senado, um outro nome ao Senado, haja vista que teria da parte de Valdemar a escolha do nome ao governo, seria da parte do ex-presidente os nomes ao Senado. Então eu pergunto para o senhor, como que o senhor avalia, né, o senhor vir a ser esse nome do bolsonarismo raiz, porque a gente sabe que isso é empoderado aqui, tem uma capilaridade forte aqui, e ao mesmo tempo, como que o senhor vê o Mauro Mendes? Como parte do seu campo político ou como adversário estratégico da direita aqui em Mato Grosso? Bom, eu primeiramente, Cris, eu não ouvi da boca do Bolsonaro nem o próprio nome do Medeiros, nessa atual pré-campanha. E já ouvi ele falar de nomes lá de Rondônia, já ouvi falar nomes do Paraná, já ouvi falar nomes de outros estados, de possíveis os pré-candidatos ao Senado, de quem ele estaria apoiando. Mas é lógico que, partidariamente, em uma questão ética, o Medeiros deve estar na lista dele nessa vez. Porque já houve lá atrás essa fala, depois ele acabou mudando, foi apoiar Coronel Fernando lá em 2020, naquela vaga suplementar, nesse sentido aí. Então, é natural ele apoiar o Medeiros nessa altura por conta disso. Mas abertamente ele falar explicitamente, como se divulgou outros nomes aí também, tem o desafio qualquer um trazer a gravação do Bolsonaro falando. Quanto à questão do governador, ele também até hoje falou que só vai decidir na última hora. Mas todo mundo comenta, todo mundo fala. A possibilidade dele hoje ser aí o pré-candidato ao Senado também ela é grande. Porque ele tem que desincompatibilizar ali, logo na viradinha de março para abril, que são 6 meses antes da própria eleição. Mas o que tem que levar muito em conta, nós falarmos da gestão dele no Executivo, é uma situação. Nós não podemos aqui de forma nenhuma, e ninguém vai falar que ele tenha sido um péssimo governador, um ruim governador. Eu acho que ele tem administrado o recurso até bem dentro do Estado, tem obra para todo o canto do Estado, isso é inegável, porque eu desafio qualquer um que conheça Mato Grosso, igual eu, as estradas, as rodovias, que quando eu vou ter carro. Essa viagem mesmo que nós fizemos aí, nós fizemos mais de 4.000 quilômetros nela. Eu e a Paula e eu falo que nós somos em 4 na nossa turma. Daí tu não pede, cadê os outros 2? Não, é que nós valemos por 2 cada um. É eu e a Paula e eu. A gente fala assim, então nós tivemos nesses municípios, faltava 6 municípios, eu não conhecia o estado todo, hoje falta só um município, e vou lá conhecer também, que é Rondolândia, que infelizmente o acesso por Mato Grosso, você tem que dar um giro por Aripuanã, Conselvã, e é 400 quilômetros para frente de Aripuanã. Então aquele caminho é inviável, não tem dúvida nenhuma. Hoje a comunicação por Rondolândia é via Ji-Paraná, ou via Cacoala, enfim, é por Rondônia, e a gente vai lá visitar. É um pequeno município, pouca população, é um grande município em extensão territorial, uma pecuária abundante, já tem soja lá também, que a gente sabe que tem informação, e falta conhecer, e eu vou conhecer também. Então, desafio o Estado inteiro. Agora, está fazendo obra, não tem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que separar como é que vai ser a função do Executivo e do Legislativo. O que precisa ter lá dentro do Senado que o cidadão tem que avaliar?
o papel lá do senador hoje, porque estou falando aqui que hoje a grande massa do nosso senador são covardes no sentido de deixar o país até mudar de regime, que poderiam ter resolvido essa situação caçando o ministro, sim. É o papel do senador. O senador tem o papel de apoiar, de aprovar. Inclusive os nossos aqui apoiaram até o ministro que se declarou, sou comunista, graças a Deus. E daí? Está aqui do lado, está reclamando da prefeita de Várzea Grande. E o que eles fizeram por Várzea Grande? Porque se ele quer debater, dá para debater tranquilo, não precisa conhecer Várzea Grande para saber que Várzea Grande, economicamente, 50 anos atrás, era melhor que Cuiabá. Que era cidade de dormitório, que era cidade industrial. E o que virou Várzea Grande? Agora está lá a prefeita das Tripas ao Coração, e o cara criticando para descer do Salto, para descer da onde? Que quando vem um opositor, não deixam trabalhar, né, Deus? Com certeza. Inibe para todo jeito. Eu, quando cheguei aqui, faltava água a Várzea Grande, mas era cidade de dormitório, era cidade industrial, tinha uma economia pujante, e hoje o que tem em Várzea Grande? Então, criticar onde você mandou por quase 40 anos, dizer direto, fica difícil, fica muito difícil. Então, separando o executivo com o legislativo, o papel do legislativo, que ele também não está cumprindo, né? Esse cidadão aí também está lá dentro, mas não vota favorável. Assinou o pedido de impeachment depois que apanhou tanto da população aqui mato-grossense, que ele também não tinha assinado, nenhum dos três não tinha assinado. Na verdade, a Rosana tinha assinado lá atrás, quando assumiu ano passado, no período da vaga. Nem o senador Wellington não assinou esse domingo à tarde, quando nós fizemos aquele manifesto lá em frente ao Chopão. O Wellington foi assinar na segunda, e os outros dois foram assinar na terça-feira o pedido de impeachment. Então você veja que um Senado covarde, com senadores covardes, num assunto que se pode mudar o regime do país, onde venha nos escravizar, e os caras fazendo o quê? O que estão fazendo hoje lá dentro? Então o que tem que analisar o cidadão que for lá, se esse cidadão ou outros que estão aí querendo cargo, vocês vão ter coragem de fazer o papel que toca ao Senado, para poder não perder o nosso regime democrático, não perder o regime capitalista, não perder a liberdade nossa que está tão ameaçada hoje. E eu não acredito que esses cidadãos chegar lá, no momento que precisar do voto, que eles votem favorável a uma cassação. Nesse sentido. Como está a maioria lá dentro que não vota também. Porque lá na hora da cassação, para abrir a abertura, são 41 votos do impeachment. Mas para cassar é 54, é 2/3. Sim. Então o que o cidadão vai ter que analisar, e vai analisar, fez obra, fez isso, fez aquilo, não damos dúvida nenhuma. Nós não vamos desabonar nunca o trabalho dele do executivo aqui. Só temos a elogiar. Temos a elogiar. Agora, executivo é uma situação, o legislativo é outra situação. Por isso que eu falo, desde em volta aí que falamos já em candidato a governador, o executivo precisamos de gestores. E ele está sendo um bom gestor no executivo. E o legislativo, aí a pessoa vai ter que avaliar se vai ter essa condição. Porque todo mundo sabe que os que estão lá dentro e não votam favorável, tem uma pilha de processos e os caras vêm em cima e tum. Então estão acovardados por esses fatos. E a maior parte de processo de vereador volta a dizer aqui, tem problema com emenda no meio. Que político sério muda o regime de trazer dinheiro para o município. Não segue, não continua querendo levar dinheiro para o município através das emendas, porque ali tem a falcatrua no meio. Então quem que é sério que queira pegar, vem junto nessa campanha, porque eu estou falando no estado inteiro onde eu ando, o dinheiro tem que chegar no município onde as pessoas moram, devia dizer sem atravessador no meio. E os deputados e o senador virou o quê? Atravessadores para o prefeito, deixando o prefeito refém de um sistema perverso. Só um pouquinho, Adilson. Por favor. Senador, só mais uma última coisa. Como que hoje o senhor está dialogando com o agro aqui em Mato Grosso? Porque, claro, a gente sabe que o agro ele tem uma série de diversidades, né? Não dá para dizer o agro fechou com fulano. Apesar que nós tivemos a fala, acho que do Eraí Maggi, com relação ao apoio à candidatura do Fávaro, que hoje está aí com o campo progressista, é um apoiador declarado do presidente Lula para a reeleição. Como que o senhor vê esse posicionamento da família Maggi em relação ao apoio do Fávaro e como que está a articulação do senhor com o agro? Olha, Cris, essa situação aí a gente conhece muito bem. Nunca tive assim uma desavença com o Iraí. De ligar para ele, sempre me atendeu. Quando eu estava na ProSoja, a gente sempre teve um bom relacionamento. É um mega produtor, os grupos mega que temos aqui dentro do estado, sem dúvida nenhuma. O próprio Blairo, que tinha uma expressão mais política do que o próprio Iraí, que o Iraí nunca teve expressão política, mas politicamente o Iraí pode influenciar muito com dinheiro, para ajudar com dinheiro. Mas de voto de produtor rural, dele chegar, ele vai ter lá um nicho dele, mas é muito pequeno.
é muito pequeno. Ele não representa nada em voto com o produtor rural. Ele pode representar com recurso para ajudar na campanha e usar aqueles meios subterfúgio que tem aí da tal de compra de voto, que a gente sabe que existe dentro desse assunto aí também, que é outra vergonha do cidadão que pega 100, 200 reais para depois votar para fazer lá o que estão fazendo lá. Então, eu não vejo preocupação nenhuma nessa área aí. Tenho certeza que a massa, mais de 95% do produtor rural hoje do estado, desde o pequeno, do médio e do grande produtor também, porque os mega é uma coisa, 500 mil hectares, 300 mil hectares, 200 mil hectares, 800 mil hectares, igual que são grupos, é uma situação, e dentro desses grupos tem muita gente que me apoia, porque tem gente séria dentro de grupo, tem outros que não são tão sérios, que se aproveitam do Estado, inclusive, tem coisa que vai sair muito em campanha, a respeito disso também, que se aproveitaram do Estado, aqui que isso vai vir, que também me apoiam metendo em megas grupos. Então, não me preocupa com o voto do produtor rural, porque o produtor rural não vende voto. Você pode ter certeza absoluta, pode ser orgânico, o pequenininho, né? Pode ser o menor produtor, pode ter 3 vaquinhas de leite lá, ele pode sobreviver lá, mas o produtor rural, ele não vende voto. Então, não me preocupa nem um pouquinho por conta do apoio deles, para A, para B ou para C, que não foi nada. Ainda eu brinco com ele, que se ele precisasse de voto para ser presidente de bairro ou presidente do condomínio, eu acho que não elegeriam ele também. Pegar até a liberdade de falar, já falei isso para ele, porque eu considero, a gente tem uma amizade sim. Já discutimos feio em assunto que a gente defendendo principalmente o pequeno e o médio produtor, mas nunca no pessoal, nem com o Blairo, nem com o Iraí, nem com ninguém. Não temos nada a restrição pessoal nossa. Mas em assunto de você defender, quando estava dentro de entidade, tivemos umas peleias feias, sem dúvida nenhuma. Essa moratória da soja aí, que as discussões, essa era mais ligada com o Blairo, por conta de ser trader da empresa dele. A parte de semente, essas coisas, mais era com o Iraí, as discussões, mas da parte pessoal nossa, nunca teve uma ofensa, nunca teve nada a dizer de pessoal. Mas representa em voto sério, honesto, quase que zero. Okay. Tá certo. Do produtor rural, né? Sim. Deixa eu falar um pouquinho com a nossa presidente aqui. Tem um evento que vai acontecer agora dia 27. Primeiro, uma pergunta importante para a gente falar do evento. A participação da mulher. Nós temos aqui a Cristiane também, que tem aí um trabalho bastante amplo e defende também, como a gente, sempre a permanência e a ampliação das mulheres na política. Você hoje presidindo um partido político a nível estadual, né? Qual que é a sua mensagem para que as mulheres venham ocupar espaço, né, dentro desse processo democrático, que é a única forma de se adentrar no poder? Bom, boa tarde aí aos ouvintes, Cristiane Fonseca, Dilson novamente, está aqui ao lado do nosso senador Coragem, né? É uma honra e também é um ato de coragem. Eu entendo que a mulher ela se autossabota muito no quesito liderança, no quesito ocupar seu espaço na política. A gente tem uma caminhada, né, Cristiane Fonseca, entendimento e fazendo diversas campanhas políticas como profissionais, prestando serviço. Já fui secretária do PTB, já fui vice-presidente lá atrás do Avante e hoje presidente do Democracia Cristã e fui também embaixadora, né, que seria presidente da Comissão Mulher do Partido Novo. Mas o que a gente vê, Adilson, é que a população ainda não entendeu que a democracia e a liberdade está sendo roubada há muito tempo e que essa vamos dizer assim, omissão da mulher na participação da política trouxe um prejuízo muito grande. E a gente pode comprovar isso em 2 situações. Quem cuida da saúde familiar é a mulher. Quem cuida da educação das crianças é a mulher. São as 2 principais do orçamento. Mas qual mulher se prepara para ocupar um cargo, seja ele no legislativo ou seja ele no executivo? Qual mulher vem para frente da liderança com o apoio do marido? Como que a mulher vai ocupar o seu espaço identificando o seu perfil político, seja para o legislativo ou para o executivo? Então, eu assumi o Democracia Cristã já há 1 ano e assumi com um compromisso de que não fosse um partido que fosse cacicado. A gente não pratica misoginia e também não somos feministas. Porque o feminismo também é uma autossabotagem. Não dá para a mulher querer entrar na política e se vitimizar em tudo. Né? Porque a gente sabe, eu, enquanto advogada constitucionalista, enquanto filha de uma família humilde, de direita conservadora, eu falo que o respeito ele é para o homem e é para a mulher.
E quando você quer se vitimizar, você já busca um favorecimento, né? Então, eu não apoio nenhum tipo de violência, seja ela psicológica, ou seja ela agressiva contra a mulher, ou seja ela qualquer tipo de homicídio, eu não apoio. Mas eu entendo que a mulher precisa estar preparada. Ela precisa estar maturada para um casamento, para uma reconstituição familiar. Ela precisa estar preparada para ocupar uma liderança. Ela precisa ser... A primeira liderança da mulher é familiar. É na família. A gente sabe que ela tem um compromisso, ela tem que ser colaborativa. Então, esse período em que a mulher ficou distante da política, nós demoramos a conquistar o direito ao voto. Isso é uma cultura. Mas se a gente analisar pela Bíblia, a mulher ela é sempre colaborativa na família. A submissão não é estar abaixo do marido, mas é estar ao lado. Quando Deus tirou a costela do homem e fez a mulher, eu ainda brinco com todo mundo, tem duas, a que constrói e a que destrói, né? A primeira virou pó. Então a costela, ela é estar ao lado, é estar caminhando. Eu vejo com sabedoria que existe o espaço sim para a mulher ocupar e peço para todas as mulheres que queiram vir, venham. Mas venham com sabedoria, que não seja saga por poder, que não seja sede por poder, que não seja querer negociar, mas que venha realmente para fazer o que precisa ser feito. Venha para liderar processos, liderar é ouvir, é falar, é construir, é analisar. E é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Democracia Cristã, trazendo com a sabedoria, construindo. Eu só aceitei quando eu encontrei um grupo de pessoas do bem, que nós somos uma grande corrente do bem, pessoas de direita, conservadora, onde nós assumimos o compromisso com a família e com a nação. Então, somos Deus, pátria, família e liberdade, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, bolsonaristas, onde a gente estiver. Mas entendemos que a família, a pauta da família, muitas pessoas olham para o homem e para a mulher. E eu trago mais um exemplo cristão. Jesus, Maria e José. Jesus e Maria eram noivos. E José aceitou Maria sendo mãe de Jesus sem entender, naquele momento, de que era o nosso Salvador. Então, a nossa família sagrada é inconvencional. Mas veio já uma criança para salvar. A entrega que a gente tem da política de 30, 40 anos atrás, e eu chamo a consciência e a reflexão, não só dos políticos, mas da população, para políticos que estão aí há 30, 40 anos. Olha a faixa etária dos faccionados. Olha esse paternalismo assumido por esses jovens que estão aí, se matando na criminalidade. Onde é que estão esses políticos? Onde é que estão essas mães? E eu chamo a reflexão das mulheres para a questão do feminicídio. Quer dizer que nós, mães que recebemos o dom de gerar vidas, estamos entregando para a sociedade homens que matam mulheres? Por outro lado, eu vejo políticas de que mulher, quando se separa, tem que empoderar, tem que ficar bonita, tem que ficar independente. Mas cadê a política pública para salvar vidas? Um botão do pânico com um sensor de presença. Por que nós vamos mascarar algumas coisas? Então, que as mulheres venham para a política, mas preparadas, com sabedoria, com compromisso com a família e com a nação, voltando os olhos para a saúde e para a educação, que é a primeira necessidade dentro de casa. E eu peço ainda para a nossa população da Baixada Cuiabana, eu tenho orgulho de dizer que eu ganhei um título cidadã cuiabana, mas o meu coração ele é cuiabano, ele é chapadense, eu amo a nossa gente. Mas nós precisamos deixar de ser explorados afetivamente. Somos pessoas boas, com princípios e valores, leais, gratas, onde nós temos isso. Então, Adilson, o Democracia Cristã está entregando, no dia 27, no Hotel Odara, Espaço Cecília, o encontro nacional com as estaduais do Brasil, estadual de Mato Grosso e municipais, com tudo que eu resumi aqui para você. Nós precisamos trabalhar consciência política, não só para políticos, mas com a sociedade. Nós temos que trabalhar integração e construção. Então, nós vamos fazer a formatura da primeira academia de liderança conservadora do estado de Mato Grosso pelo Democracia Cristã. A Fundação Democracia Cristã é presidida pelo pró-reitor da Mackenzie de São Paulo. Estaremos apresentando alguns nomes como pré-candidatos à estadual e à federal. E também trazemos Caio Coppola, com uma temática atualíssima, que é democracia e liberdade, o que irá acontecer com o Brasil. Então, o que nós precisamos hoje entender é que, se existe corrupção, é porque a população está consentindo. Se existe hoje tudo o que está acontecendo, a população é a maior prejudicada, mas está permitindo. Existe um permissivo em cima do roubo da liberdade, do roubo da democracia.
Nós sabemos que na história política de Mato Grosso tem um marco histórico para a terceirização de liderança. O vereador é utilizado, o deputado é utilizado, as lideranças de bairro são utilizadas. E quantos nomes novos vêm? Eu vou te dar um exemplo aqui. A mãe, quando a criança demora a começar a andar, já se preocupa. Quando a criança demora a falar, a gente se preocupa. E eu trago uma reflexão. Se o político está demorando a entregar resultados e só está te atendendo nas suas emergências e a sua família, se preocupe, porque se o sistema público não está funcionando, é porque ele não está trabalhando para todos, mas para seus interesses, e mantendo você como curral eleitoral. Então, a população precisa se conscientizar e não se permitir mais ser explorado, seja por um emprego político de um parente. Nós estamos numa cidade onde tem o centro político administrativo. Cuiabá merece mais respeito com a população. A população merece a lealdade dos políticos, com entregas de resultado no serviço público, seja ele de saúde, seja ele de educação, seja ele em qualquer lugar. E o Democracia Cristã vem fazendo esse trabalho. Né? Estou presidente, já falei para o nosso grupo, a sucessão nós estamos trabalhando, são mais 4 vice-presidentes, devo me afastar, né, porque eu vou para a campanha, né, junto com meu marido, não estou pré-candidata, mas estou aqui para fortalecer novas lideranças. Então, agradeço, estão todos convidados a participar conosco. Hotel Odara, dia 27, a partir das 13 horas, todas as executivas municipais estarão lá para fazer o acolhimento, para receber os convidados. A partir das 14 horas, solenidade, formatura da Academia de Liderança. Teremos Caio Coppola às 17 horas. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela oportunidade. Nós estamos já na marca do pênalti. Eu quero... Você tem alguma consideração ainda? Só uma última, fechar? Senador, que a gente estava até conversando sobre isso, né? O senhor teve uma votação bastante empoderada nas eleições de 2022, né? No entanto, como nós falávamos, né, as pesquisas nunca demonstraram isso. E, novamente, a gente está vendo pesquisas aqui em que pessoas aparecem em primeiro lugar, na outra pesquisa a pessoa está em terceiro lugar. Então, a gente tem uma dança das pesquisas aí que acaba não dando confiança para o eleitor, inclusive, que muitas vezes vota por quem está na frente. Eu acho que é uma problemática hoje aqui nas pesquisas. E eu vejo que Mato Grosso, como tem esse espectro da direita bastante presente, do bolsonarismo, e o senhor é um bolsonarista raiz, como foi dito aqui, porque tem o Nutella também, o senhor é o raiz, né? Como que o senhor dialoga, então, com a população mato-grossense, né, que tem esse ativismo, e como que o senhor vê essas pesquisas, até para que a gente alerte a população que necessariamente pesquisa não é resultado de urna? Na verdade, né, Cris, essa história de pesquisa já é uma coisa antiga, né? Já tem os institutos, tem os que já sumiram, desapareceram, mas voltaram com outro nome, as pessoas são as mesmas, e pesquisa, você monta ela do jeito que você quer, quando você tem desonestidade nela. E, infelizmente, o que a gente vê de pesquisa e o que rodou de pesquisa de Senado, principalmente para Senado, isso posso falar claramente, em 2022, 100% delas eram mentirosas em relação a mim. Que eu apareci em nenhuma pesquisa das que eu vi com 1%. A maioria delas eu nem aparecia meu nome. Alguma de 0,2, 0,3... Da onde saíram os votos, eu não sei, mas eu fiz 25,9% dos votos válidos dentro do estado do Mato Grosso, onde fez mais de 337 mil votos ali. E a pesquisa não a mostrava, Antônio Galvão. A pesquisa não estava nem aí. E os especialistas aqui ainda, de parte política, conversando com vários amigos e tal, Galvão, nós apostávamos aqui que você não faria 50 mil votos no estado. E chegamos em segundo lugar. Hoje as pesquisas que estão aparecendo aí já estão me dando alguma coisa, mas a lanterna sempre, né? Estou lá sempre com o farolinho, lá buscando o espaço, e o espaço está chegando aí, todo mundo está percebendo, não tenha dúvida nenhuma. Já está aparecendo algumas com 3, outras com 4, outro dia tinha uma aí que o cara fez, disse que deu 7%, mas lanterna. Mas também estou na lanterna da rejeição, né? Eu vi lá. Então estou na lanterna da rejeição, porque também não sei de onde que acharam um pouco de rejeição em mim, mas a gente também não é obrigado a simpatizar com todo mundo, com 100%, e também 100% não é obrigado a pegar, mas graças a Deus a grande maioria. Então eu brinco com a turma, falo na mídia, que agora estou aparecendo na pesquisa até bem, mesmo na lanterna, daqui a pouco eu vou chegar em primeiro lugar, que se eu nem aparecia, cheguei em segundo,
em 2022, com mais de 337 mil votos, agora que já estão me mostrando, tenho pontuado em todas elas, eu acredito que a gente consiga chegar lá, sim, com certeza absoluta. E a manipulação de pesquisa, não precisa aqui, a gente não quer falar nome, mas o que aconteceu aqui com a capital no ano passado, na disputa para prefeito, e o que aconteceu aí na Várzea Grande, por si só, não precisa falar mais nada de pesquisa para o bom entendedor que ela serve. Que ela serve. Sim. Vamos aguardar o andar da carruagem, mas eu desejo sucesso, até porque eu estou aí já de algum tempo, inclusive nessa seara. Eu já falei isso publicamente e reitero, um dos candidatos do Adilson Costa a Senado é Antônio Galvão, e palavra dada, palavra cumprida. Vamos junto e vamos que vamos. Quero agradecer, senador Coragem, quero agradecer, Paula. Aqui vocês são sócios, você sabe que aqui vocês não precisam fazer cerimônia. Quando precisar fazer uma divulgação, falar, agora todas as terças-feiras aqui, a Cristiane com a gente também aqui. Então, sejam muito bem-vindos sempre aqui na Cuiabana FM. Adilson, eu só tenho a agradecer, principalmente aqui uma declaração de estar junto com a gente. Não sei que... Eu não posso pedir voto para você, mas agradeço o teu apoio dado aqui espontâneo por você, não tem dúvida nenhuma, porque tem umas coisas, algumas regras menos que o advogado passou para a gente, que você nem o apoio você pode pedir como candidato. Mas o cara se declarar a pessoa como eleitor, nada impede. Claro. E a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Rádio Cuiabana, assim, que esse novo programa de vocês, Visão do Poder, junto com a Cris também, a gente já conhece ela há um certo tempo também, dizer menos, não temos aquela amizade, né, Cris, mas já encontramos, falamos muitas vezes também, que a gente sempre é frente de identidade, sempre na mídia aqui ou ali, que passamos esses anos todos, e agradecer principalmente a quem estão nos acompanhando, que nos acompanhou e que vai também nos acompanhar assistindo esse programa. Que o que a gente quer e o que foi colocado aqui, acho que a Paula deixou até melhor colocado com as palavras, é a ameaça que nós estamos tendo pela nossa liberdade. Essa é a luta nossa. O cidadão vai ter que sair de casa, o cidadão vai ter que começar a analisar, vai ter que olhar, porque a ameaça de perder a liberdade nossa, que se nós temos alguma coisa para prezar na vida, é o nosso direito à liberdade. Logicamente não com libertinagem, porque o cidadão tem as leis para punir quando você passa do excesso do que é o teu direito, que é a tua liberdade. E a ameaça dela hoje é flagrante. Esse é o grande objetivo nosso de estarmos aqui hoje, nessa luta, e levando ao cidadão essa mensagem com certeza absoluta. Maravilha. Paula, obrigado. Obrigada a vocês, a todos os ouvintes aí, a quem está nos assistindo, a Cris Fonseca, e dizer que meu sonho, Adilson, é ver a nossa Baixada Cuiabana prosperando. Em 2018, na campanha do Adilton Saquete, eu falava para os cuiabanos e para a Baixada Cuiabana, nós não temos terras produtivas, mas nós temos muita gente para trabalhar. Então, que venham muitas indústrias, que tenhamos prosperidades nas famílias cuiabanas. Tá certo. Cristiane? Adilson, mais uma vez, obrigada pela companhia na bancada. Paulo, obrigada pela presença, parabéns pelo ativismo, representando as mulheres. Obrigada. Senador, sucessos aí na sua empreitada. E deixar uma coisa bem clara para o senhor, não se intimide. O que as pessoas falam que eleição está definida não é verdade. Eleição definida é aquela quando se abre o último voto da urna. Então, sucessos aí no processo. Muitas já estavam definidas, quando chegou veio a surpresa. Teve gente que dormiu eleito e acordou sendo somente candidato. Então, sucessos no projeto, eleição não definida, e com certeza o senhor é um nome que vai estar aí protagonizando o cenário mato-grossense. Obrigado, Cris. Tá certo. A você que me acompanhou até o presente momento, amanhã, 16 horas, você é o nosso convidado. Tchau.